Primeiramente, gostaria de dar boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui na igreja mais uma vez. E antes de começar a mensagem, eu gostaria que nós possamos orar mais uma vez. Vamos curvar nossas mãos. Querido e bom Pai que estás nos céus, graças te damos por essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa. Iniciamos essa semana nos permitindo refletir um pouco sobre o amor, sobre a responsabilidade e o privilégio que o Senhor nos concedeu de ser pais, mães, responsáveis por uma criança, que nós possamos refletir sobre essa responsabilidade. Te peço que o Senhor agora esteja comigo, que o Espírito Santo possa falar através de mim, em nome e por amor de Jesus. Amém. O título que eu falei, eu até comentei agora com o Guel falou, eu coloquei pais e filhos, uma relação de amor. Realmente, quem é pais aqui sabe o quanto que é importante, o quanto que é valioso quando nós pensamos nos nossos filhos. O amor chega até a doer, não é assim? Quem é pais aqui sabe, não é só de pensar em acontecer alguma coisa com nossos filhos, já até mexe com a gente. Mas sabemos que é um desafio muito grande hoje educar nossos filhos na qualidade em que nós estamos vivendo. Então pensamos, qual abordagem eu vou usar com meu filho? O que eu devo fazer? Como transmitir os valores espirituais? Entre tantos outros questionamentos que vão se apresentando no decorrer, né? Contudo, como os pais, me incluo nisso, né? Porque nós temos muitas projeções para os nossos filhos. Nós pensamos assim, eu desejo que o meu filho, quando ele cresça, ele seja honesto, ele seja íntegro, esteja temente a Deus, seja bem resolvido em várias áreas da sua vida. Contudo, nós esquecemos um detalhe. Para que nossos filhos se desenvolvam, nós precisamos suprir as necessidades emocionais. No âmbito espiritual, essas necessidades de amor não vão, se não for supridas na infância, o conceito de um Deus amoroso vai perder o sentido. Receber boas doses de amor emocional contribuirá de forma muito significativa e favorável para o desenvolvimento intelectual, moral, espiritual e emocional. Quando os nossos filhos sabem que os pais o amam, eles sentem mais confiantes para enfrentar as influências negativas da cultura. O amor e a confiança são as lições que nós devemos passar para os nossos filhos. Nossos filhos vão descobrir o amor passando pela experiência dos pais. Agora vem o desafio, né? Porque, vamos pensar aqui, se nossos filhos vão descobrir o amor passando pela experiência dos pais, vem aí uma responsabilidade. Então eu gostaria de pensar com vocês aqui juntos sobre como é o amor. E a nossa referência tem que ser Deus. Em 1 Pedro 3,18, Deus fala, depois vocês podem ler, mas eu já vou mencionar aqui por causa do nosso tempo. Deus fala que Cristo morreu por justos. Cristo morreu pelos injustos. Então podemos entender que somos injustos e pecadores. Então nós lembramos assim, Deus morreu pelos pecadores. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Mas ele morreu pelos pecadores, pelos injustos. Então nós estamos descobrindo aqui que o amor, ele tem que ser incondicional. Os nossos filhos têm que sentir que o amor dos pais é incondicional. Nossos filhos precisam ter isso muito consciente. Eles têm que entender que eles sendo bons ou maus, sendo o amor seja correspondido ou não, os pais o amam. E quando eles entendem isso, eles também
Deus também é incondicional. Quando os pais ensinam os filhos a lhe obedecerem por amor, nós estamos ensinando as primeiras lições da vida cristã. E isso sim é o que representa o amor de Deus. Os filhos precisam sentir aceitos e amados. E os pais têm essa responsabilidade. Ser pais é uma responsabilidade, é uma bênção, mas é uma responsabilidade. Então nós temos que começar agora a refletir sobre essa responsabilidade. Seu filho se sente amado? Essa é uma descoberta que requer tempo, disponibilidade e não é fácil. Você sabe por que não é fácil? Porque muitas vezes a gente quer demonstrar amor para os nossos filhos diante do que eu entendo como amor. Mas só que os nossos filhos, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou dar até um exemplo de casal, porque aqui eu estou vendo que tem pessoas que não têm filhos. Vamos pensar aqui, eu vou dar um exemplo da minha casa agora. Eu me sinto amada quando meu marido me acompanha. Eu falo assim, olha, eu vou resolver alguma coisa no centro, vamos comigo? Aí eu gosto que ele me acompanhe. Vou assistir um filme, vamos comigo? Eu me sinto amada. O meu marido não é assim. Ele gosta, sabe do que? Ele gosta de ser servido. Então, para ele sentir amado, ele gosta que eu prepare um café, um almoço, um café da manhã, a casa esteja organizada. Ele gosta de serviço. Se eu ficar pensando assim, olha, às vezes eu falo assim para ele vai sair, eu falo assim, Marília, eu vou sair. Eu falo assim para ele, eu vou te acompanhar. Por que eu estou falando isso para ele? Porque é a minha forma de demonstrar para ele que eu o amo e estou ali disposta a acompanhar ele, mesmo que isso muitas vezes para ele não faça diferença nenhuma. E ele fala assim para mim, Marília, não precisa não, pode resolver as suas coisas. Eu poderia interpretar isso como, ele não me ama, ele não quer que eu acompanhe ele. Mas não é isso. É apenas que não é a linguagem dele de demonstrar amor. Se ele ficar fazendo comida para mim, me servindo, eu posso até gostar. Quem ia gostar, né? Mas só que se ele ficar lá arrumando minhas coisas, organizando minhas coisas, fazendo comida para mim é bom, mas só que vai ter algo faltante. Sabe por quê? Porque eu gosto da companhia. Eu dei um exemplo aqui de casais. Mas nós podemos levar isso para os nossos filhos. Nós temos que entender, suprir o tanque emocional dos nossos filhos. Mas só que nós precisamos entender qual é a linguagem deles, como eles se sentem amados, como eles se sentem aceitos. E aí é o desafio e a responsabilidade, porque nós só vamos conhecer, nós só vamos identificar se nós nos aproximarmos dos nossos filhos, se nós conhecermos eles, se nós estivermos abertos para desenvolver esse vínculo com eles. Quais são as necessidades deles? Por que é tão importante esse amor e essa confiança? Quando nossos filhos são aceitos, quando eles são reconhecidos, quando nós entendemos quais são as necessidades deles, vamos criar adultos como? Adultos que reconhecem seu valor, adultos seguros, com boa autoestima. Quando não tem essa confiança, essa aceitação, vamos criar adultos inseguros, baixa autoestima, não saberão reconhecer o seu valor, serão mais influenciados pela opinião dos outros. Por quê? Eles têm medo da crítica e o amor vai ser uma troca. Eu preciso me comportar desse jeito para me ser aceito. Eu não sou aceito pelo que eu sou aceito pelo que eu faço. E muitas vezes essa é uma incongruência, e até mesmo hoje quando nós pensamos no vazio existencial, que hoje é muito falado, angústia, pensa assim, eu penso de uma forma, eu espero que eu seja uma pessoa que dê opinião, que saiba se posicionar, mas chega no momento, eu penso de um jeito, mas na hora de me posicionar eu sou totalmente contrário. Eu não sou autêntica ao que eu espero de mim. Isso vai dar um vazio.
Mas como não ser assim? Isso vai do quê? Do nosso modo de aceitação e de reconhecimento do nosso valor. Então vocês percebem o quanto é importante desenvolver a aceitação dos nossos filhos, esse amor incondicional. Eu gostaria de refletir com vocês sobre Deus, quando Ele criou o mundo. Ele falou assim para Adão: Adão, nós estamos pensando aqui de forma ampla, assim, né? De forma ilustrada. Adão, olha, eu criei todos esses animais. Adão deve ter ficado admirado com tanta beleza dos animais. Então ele fala assim: olha, Adão, eu criei todos esses animais e agora você vai dar os nomes a eles. E o nome que você der, esse nome vai ficar. Como será então que Adão se sentiu? Ele falou assim: Adão, você é inteligente e capaz, você é igual ao pai. Então, Adão começa a pensar assim: bom, Deus está falando que eu sou inteligente, que eu sou capaz, que eu sou igual a ele. Ele deve ter sentido seguro, né? Como o seu filho se sente quando você dá uma ordem para ele, quando ele precisa cumprir algum dever? Meu pai me ama, meu pai me valoriza. Agora, existem pais que quando o pai pede alguma coisa para o filho vai pensar assim: será que eu vou conseguir? Será que eu tenho tanto medo de desagradar meu pai que eu prefiro nem tentar? Já leva o castigo já de uma vez? O pai muitas vezes é perfeccionista, tem medo dele dar um nome e o pai não gostar. Ele vai se sentir criticado, vai se sentir não valorizado. Então ele tem tanto medo do pai que ele já começa a dar respostas pelo pai. Agora eu não acredito que Adão foi assim. Ele sabia que o pai o amava e o pai o aceitava. Então Adão olha para o pai e fala assim: sabe aquele animal com pescoção? Ele vai chamar girafa. Então o pai fala assim: nossa, bonito, inteligente, vamos para o próximo. Mas tem pais que quando o filho diz girafa, ele fala assim: mas girafa? Esse nome que você arrumou, né? Não estou achando ele muito legal, não. Puxou a mãe. Para falar essas coisas, só podia ter puxado a mãe ou puxado o pai, vamos pensar assim. Mas tem pais que ainda falam pior. Tem pais que subestimam o filho. Aí pensa assim: foi você que arrumou esse nome? Sozinho? Alguém te ajudou? O filho não se sente aceito. Agora pense, Deus poderia ter dado um nome mais inteligente para a girafa? Sim, Deus é capaz. Deus não ficou se comparando se ele teria arrumado um nome melhor. Se fosse ele, eu poderia ter feito assim. Se eu fosse ele, eu teria arrumado outro nome. Deus é capaz, Deus é Deus. Mas ele não se comparou pelo olhar dele. Mas ele valorizou e aceitou aquilo que o filho fez. Isso é aceitação. Isso é amor. É cuidado. Deus demonstrou cuidado, amor, respeito. Nosso papel como pais não é falar para os nossos filhos: faça isso, faça aquilo, sente isso, sente aquilo. Se vocês estiverem tristes hoje e falar assim, o Samuel falou assim para mim: Marília, eu estou triste. Samuel, não fica triste. Não fica triste, não. Tem sentido, Samuel? Não. A gente sente, as crianças sentem, os filhos sentem. A questão é: como que eu vou ajudar meu filho? Eu tenho que ajudar ele a entender o que ele está sentindo, a fazer com que ele identifique a emoção dele, elabore a emoção dele. E a partir daí eu estou fazendo o quê? Eu estou sendo uma rede de apoio para o meu filho. Esse é um desafio. Vamos pensar aqui. Como tem sido a nossa rede de apoio? Como nós
nós temos sido a rede de apoio para os nossos filhos. Agora vem um desafio para os pais. Eu estou falando que o filho precisa ter amor, se ter um amor incondicional. Eu estou falando que eles precisam sentir aceitos e que nós, como pais, precisamos ajudar nossos filhos a identificar suas emoções, elaborar, se necessário, ressignificar, dar um outro sentido. Mas tem como eu oferecer alguma coisa para o meu filho se eu não tenho? Se eu não sei lidar com as minhas emoções, se eu não estou disponível para lidar com a minha história, com as minhas marcas, como que eu vou dar equilíbrio para o meu filho? Por isso que eu vejo o quanto é delicado, mas ao mesmo tempo é essencial essa abertura para nós pais refletirmos como estamos nós. Porque eu só vou ter essa condição quando eu me permitir cuidar da minha história, das minhas dores. Muitas vezes o pai fala assim, olha, eu não gosto que o meu filho está muito irritado, chorando, fazendo birra. Ele não sabe lidar com a frustração. E como que eu lido com a minha frustração para melhor eu conseguir acolher a emoção do meu filho? Eu vejo que não existe incoerência, nós temos que ser aquilo que nós pregamos por nossos filhos. Não tem incoerência maior para os nossos filhos do que nós falarmos uma coisa e não vivermos. Isso afasta de nós tanto os filhos como de Deus. Porque se nós somos reflexo, se o amor nosso, o amor de Cristo passa pela experiência dos pais para a criança, como está sendo nós? Como nós estamos conduzindo as nossas emoções? Queridos, eu sei que é um desafio. Em 1 João 4, 10, 11, Deus fala assim para nós que Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que crê não pereça. Ele deu o melhor dele para nós. Nossa referência é Deus. Ele deu o melhor, Ele deu o seu Filho. Agora, como nós pais estamos dando o melhor para nossos filhos, para a nossa família? Eu estou dando o meu melhor tempo? Eu estou dando a minha melhor palavra? O meu melhor carinho? A minha melhor paciência? Não tem como eu oferecer uma coisa que eu não tenho. Por isso faz necessário eu identificar meu modo de lidar para me organizar e ser a rede de apoio que o meu filho precisa. Agora eu gostaria de fazer um parêntese, porque muitas vezes quando nós falamos de amor incondicional, parece que nós temos que ser permissivos, aceitar tudo. Não, os filhos precisam de regras, os filhos precisam de disciplina, e hoje o que vejo como algo muito faltante é que está se perdendo esse norteador do que é certo e que é errado. Os adolescentes hoje estão crescendo sem esse referencial. Então eles estão numa busca constante de prazer para se saciar, porque tem algo faltante. Por quê? Porque perdeu o que é certo e o que é errado, os limites. E isso está sendo muito impactado hoje nos adolescentes. Busca constante de prazer para tentar saciar o que está faltando. Então, os filhos precisam, sim, de limites e regras. E outro ponto, amor incondicional não é ser pais super protetores e fazer tudo para os filhos. Sabe por quê? Porque nós vamos criar também filhos com problemas de autoestima e inseguros. Cresce, a gente fica fazendo tudo para os filhos, quando eles crescem, eles vão ser inseguros. Por quê? Porque nós não fomos rede de apoio para ajudar eles a ver o potencial deles. E quando eles vão crescer, eles não vão sentir a capacidade deles de se desenvolverem. Eles precisam do outro validar, do outro fazer por ele. Então não tem como eu querer que meu filho hoje, criança, adolescente, seja um adulto confiante se eu não ajudar ele nesse processo de desenvolvimento. Quando nós pensamos nisso, nós vemos também a importância. Olha, Marília, tá bom, você está falando para mim que eu preciso ter amor incondicional, que eu preciso ajudar meus filhos a identificar as emoções deles, mas como que eu vou fazer isso? Falar é fácil.
Mas como que eu vou desenvolver isso dentro da minha casa? Tempo, disponibilidade. Agora, eu vejo como essencial a comunicação assertiva. E o que é essa comunicação assertiva? Hoje, muita gente está falando muita coisa. Não, Marília, eu falo para o meu filho que está errado. Eu falo isso, vamos falando. Mas como que está sendo para o outro? Como o outro está elaborando aquilo que eu falo? Independente do checklist, vamos lá, os filhos têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, um tanto de atividades. Mas aonde está o filho? O que o filho tem sentido por detrás desse checklist que tem que ser cumprido? Aonde estão as emoções? O que o filho tem sentido? Eu falo assim, que emoção? Nós temos várias emoções, medo, raiva, isso é só uma emoção. Sentimento é quando nós elaboramos nossas emoções, nós damos um sentido para ela. Então, nosso papel é ajudar nossos filhos a identificar, nomear. Contudo, teve um pai que falou um dia assim para mim. O filho estava com uma crise de ansiedade, um pouco isolado, achando que estava com início de depressão. E o pai falou assim para mim, Marília, eu saio todo domingo com ele para caminhar. Nós caminhamos todos os domingos juntos. E aí, eu falei assim, ótimo, está dedicando tempo, o filho está lá próximo. Contudo, o filho fala assim para mim, mas só, nós saímos. Mas só que ele fala para mim da natureza, ele fala para mim do carro, mas ele não fala para mim, ele não procura entender o que eu estou sentindo. Então, a questão, o pai está fazendo o melhor para o filho? Tá, a intenção dele é essa. Mas será que essa é a necessidade do filho? Quando o filho está falando assim para mim, olha Marília, eu queria que o meu pai se interessasse pelo que eu estou sentindo. Ele está falando para mim de um contexto que ele vê importante, a importância da comunicação, do vínculo, dessa disponibilidade do outro. Outro contexto que às vezes nós podemos refletir é sobre como nós temos possibilitado os nossos filhos serem eles mesmos. Eu gostaria, vai ser bem rápido, eu queria chamar uma pessoa aqui, eu ia chamar um filho e um pai, mas só que eu não vou fazer isso não. Eu queria que uma pessoa viesse aqui. Ô Júlia, pega uma caneta que tem dentro da minha bolsa, fazendo favor. Uma pessoa. Ninguém? Todo mundo está com medo? Eu vou chamar a Miriam. Miriam, você foi escolhida. Miriam, eu vou te falar uma coisa. Você vai desenhar. Você tem que passar o gelzinho, amiga? Banheiro. Eu esqueci desse detalhe. Eu vou te falar uma coisa, você vai desenhar aqui. Eu não peguei a pranchetinha, você apoia aqui. Eu quero que você desenhe para mim dois traços, um do lado do outro, mas deixa um espaço, tá bom? No meio desses dois traços, eu gostaria que você desenhasse 2 círculos na parte superior e entre eles. E uma ponte no meio dos círculos. Isso. O que é isso, Miriam? Gente, não vai dar para vocês enxergarem, sabe? Eu ia fazer para que cada um, o filho ou o pai, descrevesse. Mas você sabe o que é isso, Miriam? Mas o que você acha que é esse desenho? Não sabe, não? Então tá bom. Eu vou te explicar, Miriam. Quando eu pensei para você desenhar, eu pensei em óculos, 2 círculos, uma pontezinha e
desenhou 2 traços que eu pedi? Desenhou 2 círculos? E desenhou a ponte. Tá bom, a ponte que ela fez foi ao contrário, viu? Ela fez em pé. Eu queria que fosse uma pontezinha entre os círculos. Ela fez, mas não foi do jeito que eu queria. Pode sentar, amiga. Contudo, ela fez o que eu pedi. Ela desenhou os 2 traços. Ela desenhou o círculo e ela desenhou a ponte. Mas foi o que eu pensei? Aí o pai fala assim, mas eu falei isso, isso, isso e isso. Repete tudo. Mas será que como que o filho interpretou? A menina não fez errado. Ela só interpretou dentro do contexto dela. Então, como que é uma comunicação assertiva? Eu falo, mas aí eu vou lá e vou falar assim, olha, eu tenho que verificar se meu filho entendeu aquilo, a mensagem que eu quis dizer. Isso é uma comunicação assertiva. Nossos relacionamentos, nós podemos estender isso para outros relacionamentos, marido e mulher, entre tantos outros. Verificar se a mensagem que eu estou dando, o outro está compreendendo. Porque muitas vezes nós vamos falar assim para os nossos filhos, mas eu falei isso, mas ele interpretou e nós não estamos abertos para isso. Então vocês percebem o quanto é desafiador, mas ao mesmo tempo é necessário nós estarmos dispostos a conhecer os nossos filhos, identificar as necessidades deles, encher o tanque emocional que eles precisam para eles conseguirem se desenvolverem. Eu vou concluir minha mensagem em Gênesis 21, de 9 a 19, conta a história de Agar. Alguns de vocês aqui conhecem Agar, mãe de Ismael. Abraão falou para eles irem embora, no contexto de Sara, né? A mensagem está lá, depois vocês podem ler. Mas eu quero me pontuar em um detalhe. Agar estava lá, acabou a água. Ismael estava já muito mal, ela deixou ele num cantinho debaixo de uma árvore e ficou uns 100 metros longe, porque ela não estava aguentando ver o filho dela morrer. Então ela preferiu ficar distante. E o Ismael chorou, e Deus ouviu o choro do filho. E o anjo apareceu para Agar, e quando ela abriu os olhos, né? Eu estou falando de forma muito sucinta assim. Ela viu um poço de água. O poço não foi um milagre, o poço já estava lá. O milagre foi quando ela se possibilitou, ela olhou com outra lente. Quando ela conseguiu identificar um novo olhar, Deus mostrou para ela um novo olhar. Deus nesse momento supriu a necessidade dela. Ela encontrou o poço, deu água para Ismael, e depois ele desenvolveu e teve uma grande nação ali. Mas como nós podemos trazer essa história para nós? Nós temos que às vezes mudar a nossa lente. Às vezes nós estamos identificando, expressando o nosso modo de amar para os nossos filhos dentro do nosso olhar. Sabe assim, ó? É isso, e quando eu me ponho assim, ó, eu não consigo ver o que está aqui, eu não consigo ver a bateria, eu não consigo ver nada. Quando eu abro o meu olhar, eu me permito olhar em outra lente, eu vejo outras possibilidades. Como pais, nós temos que nos permitir olhar as outras possibilidades, entender as necessidades dos nossos filhos. Quando vocês olharam nos olhos dos seus filhos e falaram assim: filho, eu te aceito, eu te amo, eu te valorizo pelo que você é. Muitas vezes eu erro, me perdoa. Eu tenho certeza que os seus filhos nunca vão esquecer isso. Eles precisam sentir isso. Que nós possamos sair dessa noite aqui com a reflexão da importância e da responsabilidade, que não é só amar, mas entender qual é a necessidade e como nossos filhos se sentem amados e se sentem aceitos.
Eu gostaria de chamar o grupo para cantar aqui. Nesse momento, nós somos o último louvor. E que nossos filhos possam entender o que é amor incondicional. Não importa se eles estão fazendo o que é certo ou errado, se eles estão retribuindo ou não, mas que ele tem que se sentir aceito e reconhecido. Convido você a se colocar em pé e vamos louvar juntos. Deixa 99 só pra
que esse ousado amor de Deus possa ser sentido na nossa vida e que nós possamos também ousar esse amor e buscar entender as necessidades dos nossos filhos. Eu não falo aqui que nós não amamos como os pais, nós amamos, mas que nós possamos procurar encontrar as necessidades para suprir esse amor que eles precisam. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos pais. Mas sabemos que temos essa responsabilidade e chega a ser um desafio no mundo que nós estamos vivendo. Por isso, Pai, te peço, te suplico nesse momento, amplie nossa lente, amplie nosso olhar, que nós possamos conseguir entender as necessidades dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, para que nosso amor e a nossa confiança possa possibilitar em vínculo, em comunicação, entre compartilhamento, Senhor. Sabemos que é um desafio, mas te pedimos essa bênção, que o Senhor nos oriente, que o Senhor possa estar em cada lar aqui e que nós possamos, Senhor, sentir a presença do Espírito Santo e o amor dentro dos nossos lares. Nos dê uma semana abençoada na sua presença. É o que eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém.